Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo da OneFlow. Depois de conhecer como o OneFlow automatiza as rotinas dos módulos contábil e fiscal, chegou a hora de conhecer a folha de pagamento. Enquanto em muitos sistemas diversas tarefas dependem da intervenção do usuário, o OneFlow foi desenvolvido para executar de forma autônoma uma série de processos, reduzindo assim atividades repetitivas e evitando retrabalho. O resultado é uma operação mais ágil, organizada e eficiente, permitindo que você dedique seu tempo ao que realmente gera valor, atender melhor os seus clientes e impulsionar o crescimento do seu escritório. Vamos ver na prática então como esses conceitos se aplicam ao dia a dia das rotinas trabalhistas da Folha? Ao acessar o módulo de folha de pagamento do OneFlow, nós temos na tela as empresas organizadas por processo e por competência. Nós vimos isso também no fiscal e na contabilidade. Isso se aplica também à folha de pagamento, ou seja, o sistema demonstra para mim o que está acontecendo em cada uma das minhas empresas. Vamos acessar então a nossa primeira empresa. O OneFlow mostra o resumo da folha e mostra também o meu painel de etapas. Aqui no resumo eu tenho a totalização da folha por cada uma das categorias de trabalhadores desta empresa. No painel de etapas, eu tenho uma visão geral do processo da folha de pagamento, ou seja, o sistema mostra para mim tudo o que foi feito e tudo o que precisa ser feito para rodar a folha de acordo com o perfil dessa empresa. Então, por exemplo, nesta visualização que nós temos aqui, eu tenho uma empresa que tem crédito do trabalhador, eu tenho uma empresa que ela tem variáveis que foram inseridas na folha de pagamento por meio de integração com o sistema de ponto eletrônico ou por meio de importação de planilha. Nós temos controle de desoneração de folha, além de avisos que são muito importantes para o contador e também para o empresário. Aqui nós estamos vendo uma empresa que ela tem funcionários terminando o período de experiência, ou seja, lembra na contratação? Eu tenho a contratação, o colaborador tem um período de experiência, esse período pode ser renovado ou não, mas cabe ao escritório de contabilidade alertar o cliente que ele tem experiências vencendo para que ele decida então se ele quer efetivar ou não aquele trabalhador. A mesma coisa vale para férias. Então, por exemplo, o sistema está notificando sobre férias sem agendamento, ou seja, eu consigo configurar o OneFlow para dizer, no caso dessa empresa, como funcionam as regras de descanso dos trabalhadores. E aí o OneFlow notifica o contador para que o empresário lá na ponta também seja avisado que ele tem funcionários que precisam sair de férias. Eu vou fazer dois exemplos para vocês entenderem o funcionamento e a automação do OneFlow. O primeiro deles é uma admissão. Então eu vou incluir um novo colaborador para a gente ver o fluxo desse processo dentro do sistema. Então, aqui no cadastro do trabalhador, nós vamos fazer uma inclusão completa. Vou incluir um CPF fictício, e aí eu tenho então a ficha admissional do trabalhador para preencher. Então vamos fazer o preenchimento. Eu preenchi os dados pessoais, vou preencher o endereço, os documentos preenchidos. Chegou a vez de inserirmos então os dados do contrato. Então vou incluir data de admissão, e aí vou selecionar o cargo, vou colocar como atendente, por exemplo. Perceba que o OneFlow termina de preencher todos os outros dados para mim. Cliquei no salvar, e aí o OneFlow faz a seguinte pergunta: você só quer salvar ou você quer de fato efetivar esse trabalhador? Como se fosse uma espécie de simulação. Vamos clicar aqui então em salvar e efetivar. Note que quando eu efetivei o funcionário, o OneFlow diz o seguinte: existem relatórios que precisam ser gerados para essa admissão. Você deseja fazê-lo? Sim. Pronto. Eu tenho todos os relatórios admissionais gerados para esse trabalhador. Percebam que a partir do cadastramento, o OneFlow já fez todo o processamento, ou seja, ele efetivou a admissão, gerou os relatórios admissionais e também já gera os eventos do e-social, ou seja, ele já transmite para a Receita Federal todos os dados relacionados à entrada desse colaborador na minha folha de pagamento. Então, neste contexto, está terminado o meu processo de admissão. Outro processo que eu gostaria de mostrar são as férias. O processo de férias e de desligamento no OneFlow, ele é muito parecido, ou seja, eu coloco as informações relacionadas àquela férias ou aquele desligamento, eu tenho a possibilidade de fazer uma simulação ou de efetivar aquele processamento, e aí o sistema vai gerar o recibo e vai gerar as obrigações acessórias vinculadas às férias e também ao desligamento. Vamos ver isso? Então eu estou aqui na tela de férias, vou incluir as férias individuais, percebam que pode ser também férias coletivas. Vou selecionar o meu trabalhador, vou adicionar o período de férias,
Vou salvar. Percebam que o sistema automaticamente inicia o processo de férias, ou seja, ele criou o recibo, já fez a efetivação e quando chegar na data de férias, ele automaticamente vai fazer o processamento, vai gerar o contas a pagar e vai enviar todos os demonstrativos e os documentos necessários para a execução dessas férias. Agora, vamos falar um pouco do processo da folha de pagamento em si. Percebam que no caso dessa empresa, eu tenho dois tipos de folha configurados, né? Eu tenho a folha de adiantamento e a minha folha mensal. E a sinalização aqui das férias que a gente acabou de executar. Eu posso ter outros tipos de folha, como folha de participação de lucros, folha de 13º, enfim, depende da configuração e de qual competência do ano eu estou. Se eu quiser visualizar a minha folha de pagamento, então percebam que aqui eu tenho 28 recibos, 139 mil reais de folha de pagamento. A hora que eu dou o duplo clique, o que o sistema faz? Ele abre a composição desta folha para mim. Nós já vimos em outros módulos do OneFlow que o sistema possui um mecanismo que você clica e visualiza a composição de cada um dos valores. Isso também vale para a folha de pagamento. Quando eu abro o resumo da minha folha, nós temos aqui indicadores como headcount, turnover, custo de folha, receita, horas extras, enfim. Nós temos aqui a totalização da minha folha. Mas eu posso ver isso por outras dimensões. Por exemplo, as rubricas totalizadas, que na verdade são as totalizações das verbas que estão sendo pagas dentro dos recibos. Então, por exemplo, eu tenho aqui DSR em horas, e aí eu quero saber para quem que está sendo pago esse DSR. Você dá um duplo clique, o sistema vai listar para você quem são esses funcionários. E aí eu posso clicar dentro do funcionário e visualizar o recibo de pagamento. Perceba que no recibo nós temos todas as verbas, as rubricas, que foram pagas dentro daquela folha, pagas, descontadas ou as informativas, e se eu quiser saber a composição, da onde veio, como o sistema chegou nesse valor, eu dou um duplo clique. Nesse caso, percebe que o sistema mostra para mim toda a memória de cálculo que foi feita do DSR. Nesse caso, um cálculo automático do sistema. Então eu tenho toda a memória, eu tenho a composição da base de cálculo e também tenho os reflexos, ou seja, as incidências que vão impactar esse cálculo que foi feito na folha. Se eu pegar cálculos mais complexos, deixa eu verificar aqui, por exemplo, imposto de renda, vou pegar aqui as rubricas de desconto de imposto de renda. Ele traz de novo os funcionários, onde eu tenho esse desconto, vou visualizar um desses funcionários, e a hora que eu entro nessa rubrica, por exemplo, perceba que o sistema alterou a composição da tela. Por quê? Porque é uma rubrica diferente, ela foi calculada de uma outra forma. No caso aqui do imposto de renda, por uma questão legal, o sistema traz a dedução de forma simplificada e também a dedução completa. E aí eu consigo visualizar os dois cálculos que foram feitos, neste caso, nesta rubrica para este colaborador. Um outro ponto que muitas vezes dificulta a conferência de folha de pagamento são os impostos. Pensando nisso, dentro do resumo, nós temos aqui a aba Impostos. Vamos pegar aqui o caso do INSS, por exemplo. Se eu quiser saber como o sistema chegou neste valor de INSS que a gente está vendo aqui na tela, o que eu faço? Dou um duplo clique, o sistema vai abrir a tela para mim dizendo INSS de segurados, INSS patronal, terceiros, RAT, enfim, toda a memória de cálculo, todos os demonstrativos relacionados a esse imposto. E aí segue a mesma lógica que a gente já viu no OneFlow inteiro. Você vai clicando e o sistema vai abrindo para você a composição até você chegar no funcionário, na origem de cada informação dentro do sistema. Voltando na tela de etapas, nós já vimos que o OneFlow segue um processo que é semelhante no fiscal, na contabilidade e na folha. Ou seja, o sistema está organizado por entradas, processamento e por saídas. No caso da folha de pagamento, nós temos aqui na etapa 1 e 2, entradas e movimentações, todas as informações que geram essa folha de pagamento, ou que impactam, ou que incidem por essa folha. A gente já viu que o sistema trabalha com férias, trabalha com desligamento, com afastamento, com integração com sistemas externos, como por exemplo sistemas de ponto para controle de variáveis, etc. E aqui eu tenho as minhas folhas. Como é que funciona o processamento da folha de pagamento? Eu tenho 3 opções. A primeira é por empresa, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu visualizo a minha folha de pagamento e aqui eu tenho todos os controles, Eu posso pedir o processamento dos recibos, posso fazer o processo de finalização da folha. Essa é uma das formas. A outra é fazer por lote.
Nós já vimos também isso nos outros módulos do OneFlow. Eu posso fazer várias empresas ao mesmo tempo sem problema nenhum. E a terceira opção é por agendamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que a folha de pagamento dela é essencialmente muito simples. Um exemplo prático, PJs do Simples Nacional. Você não precisa ficar processando a folha de pagamento porque ela não tem variáveis, ela não tem coisas que mudem aquela folha de pagamento ao longo do mês. Então o que você pode fazer? Você pode fazer o fiscal e a contabilidade trabalhar de forma automática e a folha de pagamento também. O OneFlow, inclusive, possui mecanismos que te permite processar o Prolabore automaticamente para empresas do anexo 5 do Simples Nacional baseado no faturamento dele da parte fiscal. Existe uma outra opção dentro do OneFlow, que é o fechamento também por API, né? Nós já vimos isso, essas questões de integração com outros sistemas. Isso também existe na folha de pagamento. Mas vamos fazer aqui o processo por empresa. Então eu já tenho a minha folha processada, eu já ouvi meus impostos, eu já vi os meus recibos, eu já vi as minhas rubricas totalizadas e agora eu vou fazer o fechamento. Então eu clico aqui na opção finalizar folha, confirmo o fechamento da folha mensal, pronto, o sistema está dizendo para mim que a folha foi finalizada com sucesso. Perceba que automaticamente o OneFlow inicia o processo de geração da folha e das obrigações. O que eu quero dizer com isso? Uma folha de pagamento eu tenho várias obrigações que precisam ser geradas. Então, por exemplo, eu posso ter e-social, eu posso ter DCTF Web, eu posso ter os próprios arquivos relacionados à folha, né? Ou seja, o demonstrativo dos pagamentos, o demonstrativo da folha, as relações de pagamento, o arquivo de integração bancária, né? O KNAB que é enviado para o banco para fazer o pagamento. Tudo isso, o OneFlow inicia o processo automaticamente. Eu não tenho que ficar acessando várias rotinas e pedindo a geração de várias obrigações. Perceba que, alguns segundos depois, automaticamente o card da folha mensal ficou verde. Se eu der um duplo clique nesse card, nós vamos ter aqui todas as informações de geração, e se eu vier aqui nos documentos e comprovantes, o OneFlow já anexou aqui todos os documentos que eu disse que precisam ser gerados para essa folha. Então, por exemplo, eu tenho aqui a relação dos recibos, que basicamente são os PDFs, né, contendo os recibos de pagamento. Eu tenho o resumo da minha folha, e aí nós temos um outro ponto aqui que é bastante interessante. Normalmente, as folhas de pagamento começam aqui na segunda página, que basicamente é o demonstrativo dos recibos sendo gerados aqui em PDF. Acontece que muitas vezes o financeiro do cliente tem dificuldade de entender quanto vai sair do meu caixa, quanto que eu tenho que provisionar de pagamento, quanto que eu tenho que executar em cada um dos pagamentos que eu preciso fazer na minha folha. É por isso que o OneFlow possui esta capa de geração. Ou seja, no caso aqui da nossa empresa, é uma folha de pagamento de R$ 139.634,78. E aí o OneFlow começa a explicar, olha, esse valor ele é dividido nos trabalhadores destas categorias, ele é composto por estes itens, e essas são as rubricas adicionais que foram calculadas e a divisão dos impostos. Ou seja, eu consigo ter numa primeira folha uma visão geral do pagamento que eu preciso fazer, do que vai sair do meu caixa e assim executar o meu planejamento financeiro para fazer o pagamento dessa folha. Nós vimos que no OneFlow nós temos dois tipos de empresa. Nós temos as empresas que utilizam o OMIE RP, né, o sistema de gestão da OMIE, e nós temos empresas que utilizam outros sistemas de gestão. Em qualquer um dos casos, eu consigo configurar o OneFlow para que ele envie por e-mail todos os meus documentos. Isso vale para o fiscal, isso vale para a contabilidade e vale também para a folha. Os funcionários podem receber os seus recibos por e-mail, mas a empresa, o departamento financeiro, o departamento de RH, o departamento pessoal das empresas também podem receber esses documentos. Só que quando o cliente utiliza o OMIE, o OneFlow gera automaticamente o contas a pagar. Então, se nós olharmos aqui, percebam que lá no sistema financeiro do cliente, o OneFlow já fez o provisionamento de tudo aquilo que precisa ser pago. Então, por exemplo, se eu clicar aqui sobre essa primeira linha, percebam que automaticamente foi gerado lá no sistema do cliente as informações para que ele faça o pagamento. Ou seja, o processo de envio das informações entre contador e cliente fica extremamente fluido, extremamente automatizado. Agora, nós temos duas perguntas que normalmente aparecem quando a gente fala de folha de pagamento. A primeira delas é, e o e-social?
O OneFlow foi desenhado depois do e-social. O que isso significa? Significa que o sistema é 100% aderente às demandas dessa obrigação. Isso vale, por exemplo, para a própria DCTF Web. Então, como é que funciona esse processo dentro do OneFlow? Quando você finaliza a folha de pagamento, o OneFlow verifica se todos os eventos do e-social foram enviados e aguarda o retorno dessas informações vinda do ambiente oficial. Ele verifica também a reinf. Lembra lá no fiscal que nós temos a reinf? Quando o sistema recebe a informação dessas duas obrigações, ele automaticamente gera o processo da DCTF Web. Isso vale para o MIT também. Ou seja, no OneFlow eu não tenho essa questão de quem gera a DCTF Web. É o fiscal? É a folha? Eu tenho que esperar um, eu tenho que esperar o outro? Quem faz isso para você é o sistema. Então o OneFlow ele gera o e-social, ele gera a reinf, grava o retorno dessas informações e automaticamente inicia o processo de geração da DCTF Web. Lembrando que para cada guia, para cada pagamento dentro do OneFlow, nós temos a geração da guia, nós temos a geração da memória de cálculo. Se o cliente utilizar o sistema de gestão da OMIE, temos também a geração do contas a pagar, tudo feito de forma extremamente automatizada. Então essa normalmente é a primeira pergunta que nós temos ali ao final das apresentações da nossa folha de pagamento. A segunda é referente à importação dos dados. De onde virão os dados para que eu faça a folha de pagamento no OneFlow? Eu preciso converter do meu sistema? Eu preciso importar dentro do OneFlow de alguma forma? A resposta é, o sistema faz isso sozinho. Lembra que eu disse que o OneFlow foi feito pós-e-social? O que isso significa? Significa que todas as tabelas, todos os cadastros, as configurações do sistema também foram desenhadas baseadas nas demandas do e-social. Com isso, quando você habilita uma empresa dentro do sistema, o sistema te pede o certificado digital, que pode ser o do próprio contador, e ele vai buscar essas informações lá no e-social. E aí ele importa para dentro do sistema sozinho todos os cadastros e também as médias, para que você possa fazer férias, para que você possa fazer desligamentos, enfim, para que você possa seguir o processamento da sua folha. Então, resumindo, eu não preciso trazer as informações do seu sistema atual de folha de pagamento. O OneFlow vai buscar essas informações automaticamente do e-social. Então, pessoal, esta é uma visão geral do nosso sistema de folha. Você tem uma série de controles relacionados a todas as entradas, você tem a rastreabilidade das informações de processamento, de saída de geração e, obviamente, a geração das obrigações acessórias para todas as categorias controladas pelo sistema. Pronto! Agora você conhece como o módulo folha de pagamento da OneFlow automatiza rotinas trabalhistas e simplifica o dia a dia do seu escritório. Continue explorando os recursos do OneFlow e descubra como a nossa tecnologia pode fazer o seu escritório ser mais simples e eficiente.